No vídeo de hoje eu vou te contar como ter uma alimentação saudável sendo vegano ou vegetariano. Então, para não perder nada, fica comigo até o final. E aí, tudo bem? Eu me chamo Maurício, quero te dar as boas-vindas aqui ao canal e como tu percebeu pelo título desse vídeo, hoje eu vou falar sobre alimentação vegana ou vegetariana saudável. Eu vou falar sobre macronutrientes, o que são macronutrientes, qual é a função e a importância deles no nosso organismo e também eu vou te ensinar onde encontrar esses macronutrientes. E no final eu ainda vou dizer a quantidade que tu precisa ingerir diariamente de cada macronutriente para te se manter saudável. Então fica comigo até o final para não perder essas informações, tá bom? Mas antes da gente continuar, eu quero pedir para que tu já dê o like nesse vídeo e também se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E é claro, já manda esse vídeo para aquele teu amigo ou para tua amiga que quer ser vegetariano ou vegano, mas ainda tem dúvidas e medo de não conseguir bater esses macronutrientes diariamente para se manter saudável e com o corpo funcionando corretamente. Primeira coisa, a gente vai entender o que são os macronutrientes. Bom, basicamente existem 3 macronutrientes essenciais para o nosso corpo para que eles funcionem corretamente. Esses macronutrientes são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Vamos entender rapidamente qual é a função de cada um deles. Bom, os carboidratos, eles têm a função energética principalmente. Então são os carboidratos que durante a nossa alimentação vão ser quebrados em glicose, em moléculas menores, e essa glicose vai nos dar energia. Energia para trabalhar, energia para fazer exercícios físicos, para fazer as atividades do dia a dia, enfim, energia para o nosso corpo. Carboidrato é igual a energia. Depois a gente tem as gorduras, que são responsáveis por diversas funções, como transporte e absorção de substâncias. Elas são responsáveis pelo funcionamento do nosso cérebro, elas estão presentes até mesmo nas nossas células, além de outras diversas funções que as gorduras têm. Então elas são muito importantes e a gente precisa sim ingerir gorduras na nossa alimentação diariamente. Por fim, a gente tem as proteínas, que tem função principal e estrutural do nosso corpo, ela que constitui os nossos tecidos e principalmente os nossos músculos. Mas as proteínas têm outras funções também, como por exemplo de transporte, como é o caso da hemoglobina, que transporta as moléculas de oxigênio pelo nosso corpo, e também de proteção, que é o caso dos glóbulos brancos, além de outras funções, mas a principal é estrutural. Certo, mas onde eu vou encontrar cada um desses macronutrientes? Bom, os carboidratos são os mais simples de encontrar porque eles estão presentes em todos os alimentos de origem vegetal. Então, arroz, feijão, lentilha, enfim, qualquer alimento de origem vegetal, ele vai ter carboidrato na composição. É claro que alguns em maior quantidade, outros em menor quantidade, mas ele é muito abundante no reino vegetal. Então tu não precisa se preocupar nem um pouco em consumir poucos carboidratos se tu for vegano ou vegetariano. Tem carboidrato por toda parte, então pode ficar tranquilo. Inclusive, se tu tem medo de carboidratos, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso e eu vou deixar aqui nos cards para te assistir, para te entender se carboidrato engorda ou não, se é possível ser vegetariano ou vegano e conseguir controlar bem o teu peso, tá bom? Dá uma conferida se tu ainda tem esse medo. Bom, mas e as gorduras, aonde eu encontro? Bom, seguindo uma alimentação vegetal, tu consegue encontrar gordura em óleos como, por exemplo, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, até mesmo óleo de soja. Tudo isso é gordura. Azeite, como azeite de oliva, por exemplo, que é bem comum. Também nas oleaginosas, como as amêndoas, as castanhas, nozes, amendoim. As sementes também têm uma certa quantidade de gorduras, de óleos na sua composição, e até mesmo algumas frutas, como o exemplo do abacate. Então existem diversos alimentos de origem vegetal que são ricos em gordura, apesar das gorduras não estarem presentes em grande quantidade, na maioria dos vegetais é possível sim encontrar. E por fim, as proteínas, que é o que mais gera dúvida. Como que eu vou conseguir bater as minhas proteínas seguindo uma alimentação vegana ou vegetariana se eu não estou comendo carne e ovos? Bom, a verdade é que todo o alimento de origem vegetal tem proteína, tá? Até mesmo a alface, ela tem proteína. A diferença é que ela tem uma quantidade, uma concentração muito pequena de proteína. Porém, todos os alimentos de origem vegetal têm proteína em alguma quantidade. O que acontece é que alguns grupos de alimentos vegetais têm uma concentração um pouco maior.
como é o caso de todos os tipos de feijões, do grão de bico, da lentilha, da soja, seja a soja integral em grão ou a PTS, a proteína texturizada de soja, o tofu, ervilha, quinoa, enfim, existem diversos alimentos de origem vegetal que são muito ricos em proteína, ou seja, ele tem uma concentração muito alta de proteína. Para te ter noção, 100 gramas de feijão tem aproximadamente 22 a 25 gramas de proteína ali naquelas 100 gramas. Se tu for pegar 100 gramas de carne, essa quantidade de proteína em 100 gramas de carne é de aproximadamente 30 gramas, tá? Então tu pode ver que, apesar do feijão ter carboidrato na sua composição, ter fibras na sua composição, a quantidade de proteínas que ele tem é próxima à quantidade que carnes poderiam te oferecer. Então a gente já quebra aí o mito da proteína, tá bom? Eu vou fazer vídeos aqui mais explicados falando sobre proteínas, todos os pormenores, todos os detalhes por trás, mas basicamente é isso. Todos os alimentos de origem vegetal têm proteína e esses que eu citei aqui são os principais que têm maior concentração. Mas afinal, qual é a quantidade adequada de cada um desses macronutrientes na nossa alimentação? Quando a gente fala sobre gorduras, a quantidade adequada varia entre 0,6 até 1 grama de gordura por quilo corporal. Então, por exemplo, se tu pesa 70 quilos e tu for fazer esse cálculo para te saber mais ou menos o quanto que tu deve consumir pelo menos de gorduras diariamente, tu vai encontrar ali que 60, 70 gramas por dia de gordura já tá bom para ti. Dá para comer um pouquinho a mais, dá para comer um pouquinho a menos, mas tenta cuidar para não exagerar e nem comer muito pouco, como a gente viu, é importante consumir gorduras diariamente. E as proteínas, qual é a quantidade correta? Bom, o mínimo que uma pessoa deve consumir diariamente para ter saúde é 0,8 gramas por quilo. Tá? Então, se a gente pegar esse mesmo exemplo de uma pessoa de 70 quilos, ela tem que comer pelo menos diariamente em torno de 56 gramas de proteína ao longo do dia de forma geral. Tá? Como eu falei, 100 gramas de feijão tem em torno de 22, 24, 25 gramas de proteína. Então, somente com feijão tu já quase consegue consumir a metade dessa proteína que tu precisaria, tá? É claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, tem uma série de questões, porém é mais ou menos essa quantidade. Isso que eu tô falando aqui é no sentido de saúde. Se tu for uma pessoa muito ativa, que faz muito exercício físico, faz muita atividade, esses valores são um pouquinho mais altos para as proteínas, tá bom? E aí pode variar de 1,2 gramas até 2 gramas, varia um pouquinho, porém não é muito mais alto do que isso. Quanto aos carboidratos, não existe uma quantidade definida pela ciência que tu precisa comer uma quantidade mínima ou uma quantidade máxima. Porém, é preciso que tu cuide, porque os carboidratos eles são importantes como fontes de energia. Então, se tu tem muitas atividades físicas durante o dia, tem uma rotina muito pesada, é interessante que tu ingira um pouquinho a mais de carboidratos. Se tu tem uma rotina um pouco mais tranquila, não se movimenta muito, não se exercita muito, pode comer um pouco a menos. Por isso que é sempre interessante que tu consulte um médico ou um nutricionista para te saber exatamente as quantidades, tá bom? Esse vídeo foi mais para te dar uma noção de como que funciona. Vou fazer mais vídeos mais aprofundados falando sobre cada um desses componentes aqui para te ajudar, para te auxiliar. De forma geral seria isso. Espero que eu tenha conseguido compreender. Se sobrou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu te respondo, tá bom? Então é isso, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais que estão aqui na descrição. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!